mestre em Ciências da Saúde e doutor em Biotecnologia, Benício Ferreira da Silva Filho, que já está conosco agora. Bom dia, Benício Ferreira, como vai o senhor? Tudo bem? O senhor nos ouve agora? Sim, estou ouvindo muito bem. Bom dia a todos. Bom Obrigado pelo dia, convite. nós Vamos conversar também. agora sobre um assunto que eu espero que a população entenda da melhor forma e fique tranquila, né? É isso, e exatamente vai entender, porque o senhor vai nos ajudar a compreender esse tema que a gente imagina que é um tema sensível. Eu comecei dizendo que há quem aguarde ansiosamente que uma vacina consiga passar por todos os testes e chegue o mais rápido possível e nos proteja contra o novo coronavírus. Isso é o desejo de muita gente. No entanto, esse não é um desejo absoluto no Brasil, que é o que a gente observa. Tem gente que acredita veementemente que a vacina, além de não imunizar contra as doenças, ainda coloca a saúde em risco, poderá colocar, não é? Então, por isso que a gente convidou o senhor, e já o agradecendo para nos ajudar, para que o senhor explique como é que funciona um processo de criação de um imunizante eficaz para combater o novo coronavírus. E aí eu entro já na pergunta. Reino Unido e Estados Unidos já começaram a vacinação por lá. Por que a gente não pode fazer isso aqui também de forma rápida, hein? Boa pergunta. Bom dia a Bom todos. dia. Eu vou tentar ser bem claro, eu vou evitar a parte técnica mais profunda para não ficar com um linguajar tão inapropriado. A nossa intenção aqui é informar. Bom, tanto remédios quanto vacinas, eles possuem a mesma dinâmica e o mesmo tipo de cuidado no seu desenvolvimento. Primeiro, nós precisamos saber, in vitro, num ambiente totalmente controlado, isso em laboratório, se funciona, se apresenta uma resposta biológica. O segundo passo é saber se dentro de um organismo, nesse caso utilizando organismos modelos, animais, até por conta de questões éticas, não podemos ficar testando algo que potencialmente pode ser prejudicial em humanos. Então, testando em animais, nessa segunda fase, nós precisamos saber se dentro de um organismo realmente existe uma resposta mesmo observada em laboratório. A terceira parte é pegar um grupo de pessoas, e aí, quando nós chegamos nessa terceira fase, nós já sabemos que existe uma resposta biológica, que existe um certo controle em relação a não prejudicar esse organismo, e já foi estabelecida uma dose segura para humanos. Existem várias avaliações muito seguras que são realizadas dessa forma para evitar que as pessoas do grupo controle elas sofram algum tipo de efeito adverso ou se prejudiquem de alguma forma. Então, nessa terceira fase, grandes grupos, mais ou menos 7, 8, 9 mil, 10 mil pessoas, são convocadas para que sejam feitas essas análises. A partir daí, nós saberemos se em humanos existe uma eficácia biológica, nesse caso, se desperta o sistema imune, se isso vai funcionar de forma adequada, e saberemos também se existem alguns tipos de efeitos colaterais. E quando a gente fala efeitos colaterais, você que está nos ouvindo agora, está nos assistindo, não fique assustado com relação a, meu Deus, eu vou passar mal, isso é muito ruim. Não, efeitos colaterais nós sabemos que existem até em vacinas que são utilizadas hoje em dia, como por exemplo, a pessoa tem uma febre, a pessoa pode ter uma dor de cabeça, pode, sabe, se sentir mal, isso é um efeito adverso que pode ser observado. Não existe nenhum tipo de vacina que, quando é administrada tanto nesses grupos da fase 3 quanto na grande população, leve a um prejuízo significativo. Isso realmente não existe, e o Brasil tem um histórico muito grande em relação a esse nível de desenvolvimento. O Brasil realmente merece destaque pela experiência que tem com os seus planos de vacinação e principalmente com o desenvolvimento de vacinas. Então, eu quero deixar claro uma coisa aqui durante a minha fala. Nós não realizamos o que os Estados Unidos e o que o Reino Unido está fazendo por dois principais motivos. O primeiro, a vacina que está sendo utilizada lá nos Estados Unidos e no Reino Unido é de uma outra tecnologia que aparentemente não será empregada no Brasil. E, por coincidência, é a tecnologia mais inovadora que tem e nós não conhecemos ela a fundo. As tecnologias de desenvolvimento de vacina que estão sendo implementadas aqui no Brasil, nós temos experiência e sabemos do nível de eficácia, que é muito bom, é excelente, visto que também é um desenvolvimento utilizado para outras vacinas que já são utilizadas aqui. Então, não há motivo para nós nos preocuparmos.
Por que não está sendo feito aqui no Brasil também? Porque a tecnologia que está sendo implementada lá, nós não temos estrutura para realizar com esse mesmo tipo de vacina aqui no Brasil. Lá eles estão utilizando a vacina da Pfizer, que utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, e tem uma necessidade, sim, de uma refrigeração. Então, eles precisam utilizar ultrafreezers que chegam a menos 80 graus, e para estabilizar essa vacina, já que ela utiliza a molécula de RNA, eles precisam de uma temperatura muito baixa, em até menos 70 graus. Nossa logística aqui no Brasil é para utilizar vacinas numa temperatura de refrigeração, por exemplo, como a geladeira nossa de casa, que vai de 4 a 8 graus. E o nosso congelador em casa, por exemplo, pode chegar, dependendo do modelo da geladeira, até menos 20 graus, menos 18, menos 20 graus. Para você ter uma refrigeração que chega até menos 70, é um equipamento muito especial. Esses ultra-refrigeradores nós temos nas universidades federais em grupos de pesquisa, por exemplo. Mas para disponibilizar para todo o Brasil, do tamanho que o Brasil é, nós não temos esse tipo de estrutura. Então, por que nós não estamos realizando? Por prudência, porque nós não sabemos como essas novas vacinas vão responder à nossa população, e 2, porque nós não temos logística para realizar vacinação com a mesma vacina que eles estão utilizando lá fora. Entendo. O senhor falou sobre o armazenamento, o refrigerador, que é esse que tem altíssimas temperaturas negativas, né? Aliás, Uhum. baixíssimas temperaturas Isso. que são negativas e que, porventura, só teriam em universidades, em locais para pesquisa e não naqueles que a gente conhece quando tem a vacinação em massa da população, nas campanhas que a gente já conhece. Agora, na Uhum. avaliação do senhor, a gente teria profissionais de saúde suficientes para a administração, ou seja, a aplicação dessa vacina quando ela for liberada no Brasil? Sim, eu acredito que sim. Por exemplo, a nossa equipe multiprofissional de saúde aqui no Brasil é muito grande e competente. Para você ter uma ideia, não há necessidade de nós reduzirmos ou concentrarmos esse tipo de força em um determinado tipo de profissional. Por exemplo, nós temos biomédicos, temos farmacêuticos, temos biólogos, temos enfermeiros e também temos os técnicos de enfermagem, os técnicos de laboratório, técnicos de patologia clínica, de análises clínicas, que podem formar grandes grupos para potencializar o trabalho de vacinação. Biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos podem supervisionar esse tipo de serviço e os técnicos podem auxiliar no momento da aplicação. Então, você aumenta o número de profissionais que podem realizar esse tipo de trabalho de imunização em grande escala. Além disso, o Brasil tem experiência com programas de vacinação de grandes populações. Desde que eu me entendo por gente, nós vemos ano após ano os programas de vacinação, Isso. tanto para convocar como para até mesmo observar a mobilização da população para vacinar seus filhos e dependendo do grupo em específico, idosos, por exemplo, para anualmente tomar a vacina contra a gripe. Então, nós temos experiência para isso e nós temos corpo profissional para isso. Isso aí não se discute e temos muita competência também. Agora, o senhor é mestre em ciências de saúde e também é doutor em biotecnologia. Sim. Para a gente encerrar essa entrevista, mas já o convidando para próximas participações com o senhor, o governo ontem lançou o plano de imunização, o governo federal. Houve críticas de alguns setores, elogios de outros. O senhor acompanhou esse lançamento e se acompanhou, qual é a sua opinião sobre esse plano do governo federal? Bom, vou procurar falar o mínimo de política aqui. E como profissional de saúde, como biomédico, eu sou biomédico, com muito orgulho e como cientista também, eu tenho uma formação científica bem desenvolvida. Me incomoda demais o quão prejudicial foi a influência da política em qualquer tipo de desenvolvimento científico ou de divulgação de informação científica. O governo, não vou falar do governo, seja ele qual for, mas o Brasil tem um histórico
de plano de imunização, de eficiência na implantação desse plano de imunização e no desenvolvimento de planos de vacinação muito bom. Nós somos destaque no mundo com relação não só ao desenvolvimento de vacinas, como na erradicação de doenças através do programa de vacinação. Tanto é que me incomoda demais, enquanto profissional de saúde e cientista, o surgimento, por exemplo, de movimentos anti-vacina. Isso é um absurdo. Mas voltando para a questão do plano de desenvolvimento do governo, se não houver interferência de interesses políticos, sejam eles municipais, governamentais ou até mesmo por parte da presidência, se não houver nenhum tipo de influência, o plano é eficiente. A ideia básica do plano é muito boa. Ele estratificou em termos de prioridade quem será imunizado, e existe uma razão para isso, dando prioridade para a linha de frente, logo para profissionais de saúde, seguido dos principais grupos de risco, e, por fim, a população em geral. Mas a estratégia é muito boa. A única coisa que realmente me causa um pouco de ansiedade é quando começar, realmente será desta forma? Exatamente. Se seguir o plano, sim, a ideia é muito boa. E eu torço para que no segundo semestre de 2021 nós possamos comemorar a volta à normalidade. É isso. Acredito que esse novo normal é apenas um detalhe de mudança de comportamento, melhora nas ações de higienização, por exemplo, uma mudança nos costumes do uso da máscara. Acredito que daqui para frente, quem estiver gripado ou com uma doença vai ter o hábito de pôr a máscara para proteger os demais. Eu acredito que isso vai continuar, mas não, por exemplo, nós sairmos na rua e andarmos constantemente de máscara. Acredito que o brasileiro não vai gostar muito disso. Realmente é um pouco desconfortável, mas é necessário no momento.